Eu vou desativar o som de vocês, então, tá? Depois você... Boa noite, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por ter aceito o convite. Hoje é um dia especial para nós, 6 de janeiro. É marcante, com boas novidades. E vamos lá, gente. Mas hoje, eu vou pedir a ajuda de todos. Eu tenho ali uma série de picaretas, paz, etc. Nós vamos fazer, então, um belo alicerce para esse ano. De que maneira? Nós vamos fazer um bom alicerce, porque o edifício que nós vamos fazer são de 360 dias, porque 5 já se foram para preparar. Então, nós teremos 365 dias para trabalhar. Antes de nós começarmos o nosso trabalho de hoje, que é um treinamento, então vamos nos treinar. Eu tenho, nós conseguimos os 10 segredos para obter a verdadeira personalidade. Prosperidade, aliás. O primeiro, O primeiro é ter sempre em mente, sou rico. Pensar sempre, sou rico. Esse pensamento é muito importante. O segundo, pensar sempre, tenho boa sorte. Tenho boa sorte. Pensamento positivo, sempre, tenho boa sorte. O terceiro, falar somente de prosperidade. Nunca coisa ruim, sempre coisa boa, sempre coisa positiva. O quarto, agradecer as dádivas já recebidas. A gente esquece muitas vezes de receber isso ali. Então é sempre bom de receber todas as graças recebidas, todas, e aquelas que a gente sabe e aquelas que a gente não sabe. O quinto, amar seu trabalho ou a sua ocupação. Não desprezar o que a gente está fazendo, sempre valorizar o que a gente está fazendo. Isso também ajuda muito. O sexto, é agradecer suas raízes, os ancestrais, avós, bisavós, pais. Isso é muito interessante agradecer a eles. O sétimo, ter harmonia conjugal e familiar. Também isso é importante, estar sempre bem com a família. Oitavo, reverenciar a vida alojada em todas as coisas que a gente faz. O nono, é acreditar convictamente. A riqueza vem de Deus, temos que agradecer a Ele. E o décimo é transmitir o amor de Deus através do seu trabalho, visando a felicidade do maior número de pessoas possível. Esses são os 10 segredos de prosperidade. Meditem para ver se não é verdade. Isto é verdade mesmo. Bem, nós falamos que hoje nós vamos fazer o nosso alicerce. Então vamos lá. Hoje nós... Só um minutinho, por favor. Só um minutinho. Hoje, o nosso dia a dia, ele está muito conturbado. Então a gente tem mil e uma coisa para fazer e no final, a gente chega no fim do dia e não fez quase nada. Por que será? Alguém poderia me ajudar? Então vamos ver aqui. Faltou um plano de trabalho. Nós perdemos muito tempo durante o dia por não nos programar. Não dedicamos tempo para a família, para falar com os filhos, para dormir, para refeições, para passear, ir ao cinema, banho, para descansar ou para o trabalho. Quando percebemos, o dia já se foi. Não fizemos aquilo que nós queríamos fazer. A resposta é sempre a seguinte: amanhã eu faço. Mas espere, amanhã é outro dia. O tempo perdido de hoje foi algo abaixo. O que faltou? Faltou um bom programa, cronometrar tudo e seguir tudo à risca. Fazer um programa curto, médio e longo prazo. O curto prazo, uma semana, 2 no máximo. Médio, 2 ou 3 meses. E a longo, 1 ano. Tirar várias cópias e distribuir
essas cópias naqueles pontos onde que a gente se encontra seguidamente, nas portas, nas paredes, na sala de refeições, por tudo, várias cópias, para estar simplesmente aquilo que nós temos que fazer. Não podemos deixar de colocar os objetivos, as metas, que é muito importante. Porque um plano de trabalho sem metas e objetivos não são planos, são apenas pensamentos. Então, gente, hoje vamos lançar a pedra fundamental de um trabalho sólido, baseado em fundações consistentes, que possa aguentar todas as dúvidas que poderão surgir. Mas vamos fazê-lo hoje, revisá-lo amanhã e colocá-lo em prática, ainda hoje, se possível. Podem ter certeza absoluta que as coisas irão melhorar e o sucesso será garantido. Gosto muito de citar um exemplo que foi dado tempos atrás e vamos dar de novo, de uma empresa multinacional que trabalhava com equipamentos eletrônicos. Era poderosa. E ela tinha todos os anos as Olimpíadas dela. Então, todos os vendedores do mundo todo iam para lá. E uma das atividades deles, que eles tiravam sempre o recorde, era do salto de altura. Todos os anos superavam o recorde anterior. E como que eles trabalhavam com eletrônica, então o engenheiro resolveu por bem de facilitar, de marcar certa altura do atleta, que atingia o atleta. Então ele botou um em cada lado, um chip em cada lado. E dá uma precisão fantástica, com milésimos de milímetros dava uma diferença. Aí então o outro disse, bom, já que tu tem um chip, nós podemos tirar a barra de salto de altura. Tiraram a barra. Aquele ano, praticamente repetiram os valores do ano anterior. No ano seguinte caiu o nível. No terceiro ano caiu de novo. O pessoal ficaram preocupados, então se reuniram com o fisicultor, com médicos, com tudo. Estava tudo em dia, preparação física, tudo em dia. Eles estavam preocupados. E aí então chegou um senhor, veja só, que nem engenheiro era, é um jardineiro. Ele chegou, estão caindo os índices, sabe por quê? O pessoal ficou assim com os olhos abertos, um jardineiro. E coloquem a barra de novo. Colocaram a barra e os índices voltaram a crescer. Por quê? Porque tinha uma meta, tinha um obstáculo. Nós temos que superar aquele obstáculo, aquela meta. E nós também, muitas vezes, não colocamos meta. Por isso que nós passamos o dia em branco, talvez. Então, vamos passar a ter meta. Vamos colocar o nosso trabalho, o nosso plano de ação com a meta. Bem, antes de nós nos aprofundarmos, na reunião de ontem, houve uma informação que eu achei um pouco, não é pesada, assim, muito categórica na parte de um dos participantes, que falou mal do chimarrão. Na hora, eu não quis comentar com ele, porque não gosto de polêmica. Poderia dar contradições e não é interessante. Mas pesquisei. Inclusive, eu procurei por um amigo meu, ele é iridólogo, naturopata e ortomolecular. Pessoa muito competente, muito boa. E eu perguntei para ele se ele tinha alguma coisa contra o chimarrão. E ele me respondeu assim, vamos ver se nós conseguimos de... Sobre o chimarrão, é assim, são correntes. Vocês estão ouvindo? São correntes. Tem alguns que condenam, tem outros que apoiam. O que a gente pode falar dele? Que um dos componentes é a mateína. E a mateína, ela tem uma ação bioquímica semelhante à cafeína.
Então, tem gente que diz assim, se eu tomar chimarrão de noite, eu não consigo dormir, porque ela é estimulante, tá? Tem muitos alimentos hoje, tem até bolo, tem um monte de coisa que é feito com a folha do mate. Tem sabor, assim, é bem bom de comer e tudo. Mas sobre essa questão de fazer bem ou não, eu falei agora de tarde, estou aqui em Vacaria, é tudo uma questão de bom senso. Quando a gente toma prudente, nunca nada faz mal. O problema é quando a gente exagera. E se é uma pessoa que é sensível, por exemplo, pega uma pessoa que é sensível ao chimarrão, tá? Que se tomar estimula, e ele é estimulante, daí ela não deve tomar, por exemplo, à noite. Se é uma pessoa que se debilita, por exemplo, na primeira hora da tarde, é bom ela tomar o chimarrão, por exemplo, no início da tarde, no final da manhã. Claro que é bom, porque daí vai estimular, mas a composição dele tem cálcio, tem magnésio, tem ferro, tem zinco, tem vitaminas do complexo B, nada em grande quantidade. Então, se tomado em bom senso, só vai fazer bem. Tá? O problema são os excessos. Até água, né? Até água em excesso não é bom. Né? Os macrobióticos, por exemplo, quando a gente toma muita água, eles dizem que a gente entumece o fígado, encharca o fígado, e daí ele não consegue trabalhar direito. Tudo tem que ter um equilíbrio, né? E a pessoa tem que respeitar o biotipo dela, né? Se ela é sensível a alguma, não só ao mate, a qualquer alimento, ela deve evitar ele. O mesmo vale para o chimarrão, tá bom? Bem, mas eu fui à procura e encontrei os 10 benefícios bem-vindos. Nós estamos falando dos benefícios do chimarrão. Tá. Nós encontramos 10 benefícios do chimarrão. O chimarrão é, sem dúvida, uma das bebidas de mais sucesso na América do Sul. Existem muitos benefícios no chimarrão, mas antes de conhecê-los, entenda mais sobre essa bebida. No Brasil, a bebida é muito consumida no sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Fora do país, do Brasil, portanto, o chimarrão faz sucesso na Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai e Argentina. O consumo dessa bebida vem das culturas guaranis, indígenas, quechuas, animarás e aimarás, produzido por meio da erva mate e outro chá, como hortelã, anis, verde, entre outros. Contudo, há lugares em que tomam chimarrão diariamente. É cultural, e ainda consomem a bebida apenas os seus benefícios à saúde, que são muitos. Entre os benefícios do chimarrão à saúde, podemos destacar 10 benefícios. O primeiro, elimina o cansaço e a fadiga física e mental. Segundo, ajuda na digestão e no bom funcionamento do intestino. Terceiro, contribui com o funcionamento dos rins, sendo diurético. Quarto, é rico em fontes de vitaminas e sais minerais. Quinto, é um alimento antioxidante que combate o envelhecimento celular. Sexto, auxilia na regeneração das células. Sétimo, estimulante físico, contribuindo com o aumento da disposição. Oitavo, contribui diminuindo o colesterol ruim na absorção do açúcar. Nono, acelera o metabolismo, ajudando no emagrecimento. Décimo, é benéfico ao coração, diminui as gorduras nas artérias e previne a doenças cardíacas. Então, gente, eu não vejo por que não se pode tomar. E o fato de usar a água magnetizada ajuda para agregar todos esses elementos positivos que ele tem. Então, talvez não tenha sido essa a intenção dele de desprezar, mas eu acho que continuamos a tomar. Só o seguinte,
tem uns pontos que nós temos que observar. Tem muita gente que diz que o chimarrão ele pode ocasionar o câncer no esôfago. Pode. Se tomar com uma temperatura muito alta, pode fazer. Assim como também, sim. Seu Francisco, eu estava ouvindo um treinamento, né, de um nutrólogo, e exatamente o que tu tem que observar, como o nosso corpo ele se comporta. Tem alimentos que para o senhor faz bem e para outra pessoa não se sente muito bem. E que nem tu havia falado, tem toda essa lista de coisas benéficas, mas também tem que observar o que tu vai falar agora, que é a temperatura da água, né? Porque tudo que for saindo da temperatura também vai prejudicar, né? Além da temperatura, nós temos que observar também a quantidade. Porque o nosso caso também é tomar água. Eu não posso tomar mais do que 2 cuias, porque eu fico com o meu metabolismo, fico com o meu coração muito acelerado e eu fico que nem aquele bonequinho lá do Alvin, os esquilos, só falta Porque subir no banheiro. ele tem uma substância parecida com a cafeína, então Exato. ele aumenta bastante. Então, é aconselhável a gente tomar no máximo 1 litro de água do chimarrão. Mais do que isso não há necessidade. Mesmo é difícil tomar isso ali. Mas a temperatura, nós temos que observar muito a temperatura. O ideal seria de 65, 70 graus, no máximo 72. Acima de 72 já pode complicar o esôfago. Tem muita gente que toma até quase água fervendo. Ali complica. E outro detalhe, quando a gente prepara o chimarrão, sempre não deixar a água ferver, porque se ferve a água, estragou a erva. Então temos que deixar a água quente, mas não fervida. Mas Seu Francisco, muito bem colocada essa questão, porque ontem realmente veio isso. Eu respondi no chat ontem a questão da temperatura. Não sei se o senhor notou, eu interagi um pouco no chat ontem. Falei exatamente isso, até porque eu tomo chimarrão há muito tempo e eu cuido bastante a questão da temperatura, a quantidade. Eu escuto o meu corpo, né? Eu me dou muito bem com o chimarrão. Então, acho que é o cuidado com uma erva de boa qualidade, o cuidado com a água, a quantidade e a temperatura. E conhecer o seu corpo, o seu organismo, né? É isso. Então, isso ali, os cuidados que nós temos que ter. Não abusar, porque todo excesso é prejudicial. Qualquer bebida que nós tomamos em excesso faz mal. Qualquer comida que nós comemos em excesso também faz mal. Então, dentro da moderalidade. Observar a temperatura e não vejo mal nenhum. Procurei fundo, praticamente passei a noite procurando. Não encontrei nada de malefício. Mas não é que com isso nós vamos desprezar o que o cidadão falou. Tem todo o direito de falar. Mas apenas nós estamos defendendo uma cultura nossa que ela é benéfica, bem usada e benéfica. Aí eles falaram também da possibilidade do fabricante da erva adulterar a erva. Aí já é questão de princípio, de bom senso. Tem pessoas que realmente colocam outras ervas dentro. Procurar uma marca boa e seguir naquela erva boa. Porque sacanagem tem em todas as partes. Senhor Francisco, sim? Senhor Francisco, me permite até para a gente 2 perguntas, na verdade. Até que horário vai esse encontro de hoje? É isso ali. Mais uns 15, 20 minutos, 30. Tá. Eu gostaria de saber quem chegou agora, eu não sei, não aparece o nome. Vamos abrir a tela, como estamos em 5, então vamos abrir a tela e o som para todo mundo poder falar. Que afinal das contas é um treinamento. Poderia abrir a câmera, por favor? Não sei quem. Tens o nome do Kim? Com o nome de True Essence. Essence, eu já pedi no chat para ela falar de onde que ela assiste, ele assiste, mas não se manifestou ainda. Não dá para ver muito o logo, né? Tá bem pequenininho. Não dá para ver de que região é.
Pedi para ele abrir o som? Pedi já. Eu quero... Bem, continuando no chimarrão, que é só mais uns detalhezinhos. Eu não vejo mal nenhum. Então, se aparecer alguma coisa que possa complicar, nós vamos ser os primeiros a falar. Mas, no momento, vamos desconsiderar a observação deles. O fato de usar a água magnetizada faz muito bem. Por quê? Porque ele ajuda a pegar todos esses sais minerais que tem na água. Ele ajuda a poder nutrir melhor o nosso organismo. Bom, foi falado ontem também na durabilidade da água. Agora, como estamos só em 5 aqui, nós podemos falar. Quero fazer uma pergunta. Sim? Eu não sei se fica mais... falhando, Alcione. Alcione está falando teu som. Alcione está cortando. Está cortando. Pedi para ele escrever, né, seu Francisco? É. Vamos ver se ele vai conseguir escrever. Faz a pergunta no chat, Alcione. Eu coloquei aqui para ele, vamos ver se ele vai colocar. Já está escrevendo. Sim. Bom, então voltando na durabilidade da água. Houve não é um atrito, uma certa imposição naquela época, eles disseram que era só 30 dias. E o Bobo, aqui, quando ele iniciou, ele procurou de ler todo o material que me foi fornecido, que não era muito, mas eu procurei. Quando a rega sobre o líder. A pergunta, essa ali praticamente, eles não definiram bem ainda, mas deve ser a mesma, viu, Alcione? Então, eu procurei. E tinha numa certa altura que ele dizia o seguinte, que a água, depois de ionizada, é eternamente, ela fica completamente ionizada. E quanto à durabilidade, é para toda a vida. Estava escrito. Ali houve aquele atrito violento, disse, não, mas eu estou falando do assunto da fábrica. Como assim da fábrica? Estou falando de determinação da fábrica. Aí houve uma resistência bastante forte do palestrante. Disse, então faz o seguinte, abra a tela aí para nós. Eu mandei abrir, levamos lá naquela altura onde que estava escrito, e aí, mas é melhor dizer que é só 30 dias, porque senão a gente não vende mais. Digo, bom, aí são outros 400. Aí então uma imposição nossa, não é? Mas não é o que a fábrica está dizendo. A mesma coisa, o Gustavo ele falou várias vezes, ele diz assim, não é da Timor, é uma orientação minha, é 72 horas. Então ele estabeleceu um horário, quer dizer, um limite de tempo que é mais palpável e que nós podemos usar. Mas na realidade ele pode durar um pouquinho mais. Só não podemos dizer isso para o cliente, porque senão ele não vai comprar o nosso produto. Pega do vizinho e fica com isso. Então é mais com intuito comercial. Mas a água, agora vamos no assunto de temperatura. O nosso siloximol, ele não pode levar queda e nem elevar uma temperatura acima de 80 graus, porque senão ele desloca aquele adesivo que está segurando os ímãs dentro, ele fica deslocado e perde, então, aquela indução magnética. Não para estragar os ímãs, mas para deslocar. A mesma coisa, quando ele cai, ele pode deslocar. Fora disto, a durabilidade dele, os ímãs, ele tem
uma perda de 5% de cada 100 anos. Então, dá para várias gerações. A gente fala isso ali para o cliente quando a gente vende, mas tem um detalhe. A Anvisa quer que a gente diga que a durabilidade dele é de 30 anos. Então, nós não vamos nos indispor com o governo. Nós podemos falar o seguinte, a vida média dele é 30 anos ou mais. Então, nós estamos dizendo a verdade, mas não toda a verdade. E para o cliente, 30 anos está mais do que bom. Agora, água. A água, ela sofrendo uma temperatura acima de 80 graus, preste bem atenção, isso talvez não esteja bem no gibi, mas preste bem atenção. A água, acima de 80 graus, ela perde os íons de hidrogênio. Fica água, mas sem os íons de hidrogênio. E isto quer dizer que não combate mais os radicais livres. Fica só água e pronto, acima de 80 graus. A água que nós utilizamos na comida é uma água boa, pode usar, é muito importante, porque perde os íons de hidrogênio, mas os hidróxidos continuam todos, mesmo com temperatura. Então, os benefícios são muito grandes. Nós podemos usar isso ali que faz muito bem. Só a única coisa que ele perde são os íons de hidrogênio, que é para os radicais livres. Mas depois de feito a refeição, toma um pouco de água e recupera os íons de hidrogênio perdidos para os nossos radicais livres. Não sei se foi claro essa parte. Foi. Tá. Alcione, está acompanhando, Alcione? Bom, tá. Foi falado novamente nas manchas. Eu não sei de onde que é essa pessoa que entrou agora, não. Eu não sei qual é a cidade, mas vamos lá. Então, foi falado ontem à noite nas manchas de ferrugem no silosimol. Então, voltamos a falar. A resina que protege o silosimol e o topo-H+, não pode enferrujar de jeito nenhum, porque ela não é de ferro. Não é de ferro. Ela é uma resina antiferrugem. O silosimol, inicialmente, ele era revestido por aço inoxidável 316. É um aço hospitalar. Esse também não forma ferrugem de jeito nenhum, porque o índice de ferro dele é mínima, quase nem tem o ferro. Então, ele é antioxidante. Mas por que forma essas manchas no silosimol? E veja como são as coisas. Forma no silosimol e não no topo-H+. O topo-H+ não forma aquelas manchinhas, forma só no silosimol. É por causa que o filtro que abastece esse conjunto onde que tem o topo-H+ e o silosimol não está mais funcionando. Porque a nossa água, vamos voltar um pouquinho mais, a Timol recomenda usar o combo numa água de rede que é filtrada. Se a gente usar uma água direto do poço ou da fonte, ela não é filtrada. Então é interessante passar por um filtro. Por quê? Porque essa água tem muitos óxidos que têm que ser eliminados. E um dos óxidos que tem que ser eliminado é óxido de ferro. Se a gente não eliminar o óxido de ferro, ele pode ir para o estômago e provocar úlceras e pode até levar a óbito. O óxido de ferro é muito terrível. Então, quando ele dá essas manchas no silosimol, dá graças a Deus que ficou no silosimol, não foi para o estômago. Então, nós temos que ver, em primeiro lugar, o filtro da entrada, o elemento filtrante. Se é, digamos, um top 4, top 5, ou no Megasoft,
ou talvez num outro filtro, digamos, desses de barro, né? Então, temos que trocar o elemento filtrante que tem ali, porque está vencido. Quanto ao do silosimol, para eliminar as manchas, o Ivanir até trouxe uma informação de Santa Catarina, que é muito boa. Nós aconselhamos a colocar o silosimol dentro de um recipiente com... A gente aconselha vinagre branco, limão ou bicarbonato, segundo o Ivanir, que trouxe a informação de Santa Catarina, bicarbonato. Isso tudo ajuda para deixar lá uma meia hora, um pouquinho mais, e depois com uma esponja esfregar. Se não sair, aí nós vamos ter que apelar para uma outra técnica, então. Tá? Nós pegamos um algodão, colocamos um pouco de creme dental, ou de sapólio, tem o sapólio em pó ou sapólio em creme, coloque um pouco e vão friccionando, vão tirando aquelas manchinhas. Mas não me passem aquela malha de ferro, aquela que a gente faz para limpar, que se usa muito na limpeza, porque aquela é ferro, pode ficar os resíduos no silosimol, depois daí se vai enferrujar. Então, usar o sapólio ou o creme dental com algodão, um pano, alguma coisa, e pressionar até tirar. No topo do silosimol, ele fica aqui em cima, aqui onde tem as letras. Geralmente, quando a gente faz a limpeza, fica os pretinhos ali. É interessante nós usarmos uma escova ou um pincel, tirar tudo aquilo lá. Porque isso ali, se a gente deixar, em pouco tempo ele se prolifera mais. Então, limpar direitinho. No Top H+, nós falamos esses dias e vamos falar de novo, que é interessante. No Top H+, que tem as aberturas, a gente entra com um pincel embaixo da torneira e vai passando o pincel até tirar todas as impurezas que tem nas pedras de dolomita. Isso ali não foi explicado ontem à noite, pediu para nós explicar hoje, então nós estamos explicando. É repetitivo, mas sou da opinião de que a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, uma dessas nós aprendemos. Alguma dúvida que vocês gostariam de indicar, pedir ou sugerir? Dona Leila, por favor. Não. Seu Ivanir. Tá tudo certo aí, eu acho, mestre. Tá. Beleza, tudo tranquilo. Tá, nós podemos disponibilizar, sim, não tem mistério. Aqui não tem segredo nenhum, tá? Só que eu vou cobrar bastante. E o preço vai ser caro, tá? Então, eu vou possivelmente disponibilizar ainda hoje, mas tem que assumir o compromisso de amanhã de estar na reunião, tá? Esse é o preço. Se não pagar esse preço, não terá mais gravações. Lá lá. Tá, gente? Bem, mas nós estamos gravando sim, tá? Estamos gravando. Bom, seu Ivanir tem alguma dúvida? Tudo certo, seu mestre. Tá ouvindo? Sim, agora sim. Seu Alcione, tem alguma dúvida? Tenta falar de novo. Seu Francisco, Sim. a questão aquele mineralizador. Sim. Ele tem alguma previsão dele ser disponibilizado? A gente está adquirindo só mineralizador? Bela pergunta. Gostaria de te dar a resposta. Mas a resposta que eu vou te dar foi aquela que me deram. Nós temos, atualmente, condições de consegui-lo comprando este
esse combo com ele junto, o mini combo que ele vem junto. Isso foi lançado no sábado passado. Mas logo, eles vão disponibilizar, inclusive aquelas pedras também para colocar no tanque de baixo, do top 4 e top 5. Só que, infelizmente, nós fomos prejudicados com a pandemia, que muitas firmas que fornecem o material para nós, eles fecharam. O porquê que o top 5 ele está tendo esse atraso de entregar? São três fábricas que produzem um motor do top 5. É um motor especial, pequeno. São 3 fábricas. E as 3 fecharam. Então, o estoque que a fábrica tinha foi logo, porque a saída foi, a procura foi muito grande. Eles não esperavam que tivesse tido esse sucesso. Então, a fábrica não fornecia uma peça nova para ele e a fábrica não teve como produzir. Mas eles conseguiram agora, deram um jeito e eles vão logo resolver essa situação. O 110, o aparelho de 110 volts, tem na fábrica. O 220, eles estão pedindo atualmente 1 mês. Antes era 3 meses, agora já é 1 mês. Logo eles vão normalizar. Só um pouco de paciência. Não é que o top 5 estava com defeito. Era falta de peças mesmo. No top 5, agora tem um detalhe muito importante. No top 5, quando a gente vai medir o pH da água, depois instalado direitinho, tá tudo bem, funcionando, tudo direitinho, o tanque da água gelada leva mais tempo, E bem-vinda, Zenilda. Muito obrigado por ter aceito o convite. Então, o tanque de baixo leva mais tempo para encher. Mas ele enche. Quando nós vamos medir o pH, que a gente sempre gosta de mostrar. Boa noite, Zenilda, tudo bem? A gente gosta de mostrar para o cliente, olha a entrada e olha na saída. Tem um detalhe importante, gente. Se nós medirmos o pH de entrada, é geralmente 5, 5,5, 6. Se nós medirmos a da água normal, o pH vai subir 1 ponto, no máximo 1,5 ponto. Agora, se nós medirmos na água gelada, aí vai subir de 2 a 3 pontos. Por quê? Agora, é uma coisa que é bom da gente saber. No top 4, então, nós temos a água que vem da rua, passa por elemento filtrante, ela é purificada tudo, entra naquela boia em cima do top 5, do top 4. Ali nós temos o silosimol, temos o top H+, e o mineralizador. Então, ali, ela é modificada a água e mineralizada. Mas tem um inconveniente nisso ali. Como que nós temos 2 filtros de carvão ativado para alimentar a parte de baixo, o tanque de baixo, a água naquele tanque de cima fica em contato com esse carvão ativado e o carvão ativado ele é ácido. Então, o que acontece? Ele diminui o pH que o mineralizador aumentou. Então, ele deixa quase que nem o da entrada, da água normal. Agora, aquela água que passa pelo elemento filtrante e cai no tanque de baixo, ali não tem mais ação do carvão ativado. Lá, então, tem umas pedras vulcânicas que aumentam o pH da água de 2 a 3 pontos. Por isso que é bom de nós pegarmos, então, o pH da água gelada para medir. Tá claro? Bom, outro detalhe importante. Eu tive esses dias uma situação delicada, não, um descontentamento da parte de um cliente em que foi orientado para
como proceder para instalar o top 4, mas ele achou que não era necessário. Não fez tudo o que nós pedimos para fazer. Ou digo melhor, ele não fez tudo o que a fábrica pediu para fazer. Nós somos apenas meros informadores. E vazou. Aí ficou fulo da vida. Fulo da vida. Longe de casa. E sem condições de ver o filtro, nada. Você pode fazer muito. Não? Então, nós deixamos ele se acalmar um pouco. Aí, liguei para ele. Se tu fizesse isso ali, não. Tu fizesse aquilo outro, não. Tu abriste o filtro, não. Bom, então vamos por etapa. Agora nós vamos fazer o seguinte, então. Nós vamos fazer o inverso. Agora só vamos tirar a água, vamos abrir o filtro e vamos fazer tudo que foi aconselhado para fazer. Interessante. Acontece muitas vezes coisa que a gente deveria evitar antes. Uma das boias de baixo estava virada ao contrário e batia na parede e não vedava. Não vedando, vaza. Então, se ele tivesse feito seguido a nossa orientação inicial, teria solucionado o problema antes de se incomodar depois. Então, nós aconselhamos a todos distribuidores que peguem direitinho esse fato de desmontar o elemento filtrante, ou melhor dito, a nossa fábrica de água mineral, antes de instalá-la. Abre, tem aquele vídeo que nós mostramos nos nossos treinamentos, nós podemos mostrar de novo, só que hoje já não dá mais tempo, mas nós podemos mostrar de novo, podemos até enviar para as pessoas, que é interessante. Então, nós fizemos tudo, abrimos com o intuito da gente higienizar os 2 tanques. Nós estamos verificando se as boias estão boas. As boias, aquela boiazinha de baixo, ela tem um segredo. Esse segredo quebra a cabeça de muita gente. É uma coisa simples, 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 simples. Como que o carvão ativado, ele com o transporte, ele vibra, ele pode largar um pouco de pó e fica na boia. E a boia, o elemento filtrante, a vedante da boia é silicone, ele é elástico. Então esse carvão fica ali e no momento em que a boia fecha, que deveria vedar, não veda por causa do carvão. Então é importante para nós cuidar isso ali. Quando se pega, se instala o top 4, o top 5, tirar essa boia com um cotonete, tirar todo aquele carvão que está ali para fazer uma vedação boa. Agitar bastante o filtro do carvão ativado, ir numa torneira, passar embaixo uma água na torneira para tirar o resto do pó e depois instalá-lo. Então, com isso, nós evitamos essa dor de cabeça. E outro detalhe, nós temos o tanque, então o elemento filtrante está numa das pontas, a boia, aquela pequena, ela tem que ficar, aquela parte móvel, girada para o centro. Um detalhe, não apertem com ferramenta, aperte com a mão. Quando você percebe que está apertado o suficiente, porque aquele elemento vedante, que ele é de silicone, se a gente aperta muito, ele cede e fecha a passagem da água, então não passa água. Então são todos detalhes pequenos que não está escrito no gibi, são detalhes que a gente passa e são fundamentais. Ali, então, acontece que a gente vai apertar o parafuso e espana o parafuso. E aí o que você faz? Se troca um parafuso mais grosso? Não há necessidade. A gente pega uma chapinha de alumínio, corta na espessura do furo, se introduz essa chapinha de alumínio, você pega uma das pontas, digamos seja essa chapinha, numa das pontas, dobra a ponta para que ela não entre, se introduz no furo e se coloca o parafuso para apertar. Então, o parafuso, o que ele vai fazer? Ele vai abrir rosca no alumínio, automaticamente ele vai passar aquela espessura do alumínio
ele vai pegar na parte de cima e vai prender o parafuso. Se escorrer de novo, coloca mais uma. Se escorrer novamente, coloca outra. Então vai ficar o parafuso com 3 partes de alumínio, aí não tem como espanar. É mais fácil do que mandar o equipamento de volta. Tá claro, gente? A dona Zinilda, alguma dúvida? Não, não. Por enquanto, não. Ótimo. Se tiver alguma dúvida, por favor, se nós não soubermos, nós vamos à procura de uma resposta e a senhora não vai ficar sem resposta. Tá certo. Tá? Obrigada. Isso. E a Grande Canoas, como é que está? Está tudo bem? Tudo bem. Ótimo, ótimo, ótimo. A Lorini. Poderia abrir o som do Lorini e também a câmera? Lorini. 2 não abre. Oi. Oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu estou ouvindo só pelo áudio, porque, quer dizer, não soltei a câmera porque eu estou fazendo uma janta aqui, não queria atrapalhar, só estou ouvindo. Não quer nos convidar para jantar, né? Tá bom, tá bom. Pois é. Tá tudo bem contigo? Mas estou ouvindo, tudo bem, graças a Deus. Ótimo, Eu ótimo. cheguei meio tarde, daí perdi um pouco, mas daí já liguei, pensei, eu vou assistir, só ficar vendo, porque é o conhecimento que a gente precisa mesmo, né? Então, vamos fazer o seguinte. Nós falamos para o pessoal aí, hoje nós vamos disponibilizar da gravação, tá? Se puderes depois deixar o WhatsApp, que nós vamos enviar então pelo WhatsApp. Assim que a gente fizer a gravação, te manda, tá? Muito útil. Só que vai ter um preço, Lorini. Viu, Lorini? Vai ter um preço essa gravação. E a Zenilda também. O preço vai ser de vocês estarem na reunião de amanhã, na reunião de negócio da manhã. Que quem apresentar vai ser o Ivani e a dona Leila. Esse é o preço, então, tá? Vamos pagar? Pois olha, amanhã eu não sei que horas vai ser, eu tenho um compromisso das 7 às 9, mas se for um horário meio diferente, eu acho que eu posso fazer. Igual, por antes, não sei. Vai ser igual o de hoje, 19h30. 19h30. Na sexta não pode ser. Antes? Na sexta não pode ser. Não, foi marcado para amanhã já. Então. Ai, que coisa. Mas se ficar gravado, eu prometo que eu assisto depois para me aprender. Eu fico devendo esses preços, então. Ali já é aritmético, né? Ao invés de uma, já são 4, 5 reuniões. 2 aí. Ah, é? Veja só. Muito bem. Eu amanhã, às 19h30, eu tenho uma reunião. Eu não vou poder assistir. Nas quintas-feiras é impossível. Mas os outros dias que tiver reunião, pode colocar ali o convite que eu assisto. Até que horas que vai a tua reunião? Até às 9h15, mais ou menos. Mas entra depois, pega a fumacinha. Mas já inicia a reunião de vocês aí. Vamos ver, talvez vá até mais, tá? Conforme eu, no caso, já peguei só a fumacinha depois, né, também. Mas essa fumaça é suficiente para poder ganhar fita. Eu pensei, meu Deus, eu não posso perder tudo. Tá. A Lorena é de qual cidade? Eu sou de São Bento do Sul, da mesma do João. Oh, que joia, São Bento do Sul. O João Schissel, acho que é. Schissel, o nome dele, acho que é. Que joia, que joia. Eu não sei pronunciar muito, é um alemão, eu não sei pronunciar muito sobre o nome dele, mas é o João que é famoso, que está sempre aí nas lives também. Que joia. São Bento do Sul. É eu e ele que geralmente estamos nas lives ali nos treinos. Nós falamos esses dias ali, falamos hoje também, que muitas vezes a gente repete muitas coisas, mas por um lado é bom, não é para não ter assunto, mas é que a gente sempre argumenta isso ali
com uma expressão bem antiga, que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a gente vai marcando muitas vezes a mesma coisa. Mas eu jogo com vocês o que vocês quiserem. Se nós lemos um livro, pá, lemos, tá tudo direitinho. No dia seguinte, nós lemos de novo, e não entendi isso aqui. Lê a terceira vez, vai encontrar coisa que não aprendeu nem na segunda. Muitas vezes, quando está lendo, a gente esquece uma vírgula, ou a gente pula uma vírgula, uma interrogação, ou uma exclamação, muda totalmente a frase. Então, o fato de nós repetirmos, nós estamos marcando para que realmente a pessoa entenda. Exatamente. Eu preciso ver umas 2, 3 vezes, às vezes, as coisas para mim assimilar bem. Então, e aí é bom a repetição, né? A gente vai treinando, vai aprendendo. E tem muitas pessoas, não, mas eu não assisto treinamento você porque sempre é o repeteco. Não é repeteco. É que a gente insiste muitas vezes em certas coisas que é importante. Uma das coisas que a gente pede muito para o pessoal fazer e não faz, e diz que não é necessário, eu acredito, eu entendo que não é necessário. A hidrólise. A hidrólise, para venda, a gente pode utilizar isso ali quando a gente vai, digamos, num restaurante, alguma coisa, numa fila, num papel, a gente faz a hidrólise e mostra direitinho. Mas a gente tem que saber a hidrólise. Agora, o importante é nós sabermos a hidrólise para não vestir uma saia justa. E muitas vezes tem pessoas que eles fazem de tudo para deixar a gente com uma saia justa. Então, eles fazem umas perguntas cretinas para a gente, e se a gente não tem uma resposta cretina para dar para eles, a gente perde o cliente. Agora, se a gente dá uma no dedo, mais uma no dedo, já não vou lhe acontecer porque ele me estraga a mão. Então, isso que é importante. Não ocupe lugar, mas é bom da gente saber. É bom da gente saber. Quando o cliente, desses clientes que tem uns que são bravos isso ali, são peritos para incomodar a gente. A gente dá a resposta antes que ele conclua a pergunta e ele já fica, ele gagueja e fica para trás. Ele nos ouve. Você deixa ele sem palavras aí. Isso. E para nós sabermos isso ali, tem só uma maneira. É só estudar. É só estudar. Eu, por exemplo, não posso entrar no banheiro. Eu não posso entrar no banheiro. Toda vez que eu entro no banheiro, a porta do armário do banheiro, ela se abre e esconde contra a parede. Porque o espelho não quer mais me enxergar. Porque eu insisti no espelho, até que aquele que estava me vendo no espelho, ele disse, agora tá bom. Mas é uma maneira para a gente se cobrar. Não é isso, Ivanir? É isso aí, mestre. Bom, beleza? Então, como que o horário já está indo pela frente, nós fizemos primeiro uma solicitação para iniciarmos o ano com o pé direito. Hoje é o dia 6, então nós convidamos todos que estavam na sala para utilizar uma picareta e uma pá para abrirmos e para fazer o alicerce deste ano. Nós vamos fazer um alicerce muito bom para aguentar os 360 dias que tem pela frente. E 5 já se foram. Então, nós vamos fazer o seguinte. Hoje, nós orientamos para que a gente faça um planejamento. Um planejamento de trabalho, mas com os mínimos detalhes. Destinar um tempo para o descanso, um tempo para as refeições, um tempo para ter contato com a família, com os filhos, um tempo para se dedicar também para o nosso passatempo, mas principalmente para o trabalho. O trabalho, fazer uma esquematização do trabalho de tal forma para a gente não perder tempo. Porque muitas vezes a gente dá uma atividade a uma pessoa, diz, não pude fazer, vou fazer amanhã. Opa, ele perdeu o tempo de hoje. Hoje não recupera mais esse tempo, está perdido. Ele vai pegar o tempo da manhã, então vai ter o tempo de amanhã, de outra atividade. Então, nós vamos aproveitar o máximo que dá o nosso tempo, porque o tempo é o único material que nós não recuperamos. Perdeu, se foi. Não se volta mais. Então, nós vamos fazer
esse nosso planejamento a curto, médio e a longo prazo. O curto é 1 ou 2 semanas, médio de 2 a 3 meses e o longo de 1 ano. Nós vamos fazer isso ali de tal forma. Oi, Tatiana, seja bem-vinda. As portas estão abertas. Nós estávamos chorando que não tinha entrado. Então, eu estava dizendo, se nós não cuidarmos direitinho do nosso tempo, nós não vamos sair do lugar. E um detalhe importante, gente, com essa facilidade que a fábrica tem dado para nós, e foi uma facilidade mesmo, com essa redução que eles tiveram da pontuação, gente, está na hora de nós chegarmos não só a rubi, vamos chegar a diamante. Mas é difícil. Lógico que é difícil. De graça não vem nada. Nós temos que trabalhar para isso. Mas como é que nós podemos fazer? Eu vou fazer um desafio para todos aí presentes. Vamos pegar 4 novos. Vamos por 5. Vamos abrir a mão. 5 novos. Tá? 5 novos. Vamos nos dedicar para orientar esses 5 direitinho, com toda a atenção. Mostrar para eles, mas principalmente o padrão, gente. O padrão, isso ali é fundamental. O padrão não é só para poder pegar os candidatos. Isso aqui, essa ficha de candidatos, isso ali é um divisor de águas. É um divisor de águas, gente. Isso ali, com umas perguntas, ou melhor, com um percentual que a gente coloca de cada um, nós sabemos qual que tem tendência para negócio ou para formar equipe. Então, não vamos queimar pólvora em chimango, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos preencher direitinho essa ficha, vamos separar aqueles que têm a tendência para vendas e aqueles que têm tendência para o negócio. E como nós temos 2 lives por semana, antes era 5, 6, aliás, e agora nós ficamos só com 2. Na segunda é produto e na terça é negócio. Então, de acordo com o que nos der nessa ficha de contato, nós vamos então, digamos que a Zenilda, ela está na nossa ficha, e nós fizemos então, para conhecer a Zenilda melhor, nós fizemos o seguinte, nós preenchemos então da Zenilda a nossa ficha de saúde, pesquisa de saúde. Nós não vamos falar para a Zenilda que nós queremos vender alguma coisa para ela. É só o seguinte, Zenilda, nós trabalhamos com uma empresa mineira e eles estão fazendo uma pesquisa nacional de saúde. A senhora poderia responder para nós algumas perguntas? Elas são bem simples. A Zenilda, porque fala em saúde, ela não vai se negar. Então, preenchemos a ficha de saúde. Quando ela fala, a primeira pergunta, e se ela disser, eu sofro disso ali, sim. Então, nós dedicamos um pouco de tempo nisso ali e falamos da dor, compartilhamos a dor da dona Zelinda, não simplesmente anotamos de pronto, porque aí nós falamos, mas isso dá um transtorno, isso é aguentar, isso aí não é fácil, isso aí dá um transtorno todo. Nós estamos convivendo com ela, nós estamos entrando no dia a dia dela. E assim nós vamos preencher todas aquelas fichas. Quando nós terminamos aquela ficha, não é? E aí tem 2 pontos em branco, e tem alguma outra patologia que a senhora está sofrendo, alguém está sofrendo que não foi. E ela vai dizer, tem sim, tem um problema de refluxo. Opa! O refluxo também é um problema que nos deixa afetado. E o que dormir sentado? Então já fala um pouquinho disso ali, dá um pouquinho mais de cor. Mas para que isso ali? É para quebrar aquele gelo, para fazer assim uma integração entre o possível vendedor e o possível comprador. Mas sem falar em venda, há uma integração que nós estamos vendo aqui, saúde. E aí, então, a Zenilda, ela quer fazer negócio. Então, a gente faz o seguinte, deixa então a Zenilda para terça-feira. Digo, Zenilda, hoje à noite, nós vamos ter uma live que vai versar sobre a maioria desses problemas que tu enfrentaste aí. Tu teria tempinho para assistir hoje à noite? Tenho sim, então vou te mandar o link, depois nós conversamos. Te mando o link para ela, não é isso? E ela então assiste, e quando termina o link, a apresentação, aliás, a gente liga. E daí, Zenilda, tudo bem?
tudo bem. 99% a Zenilda vai perguntar, onde é que você compra isso ali? Como é que vem isso ali? É muito caro? É sinal de venda, aquilo que nós queremos é só fechar. É meio caminho andado. Em vez de nós pegarmos ali, mostrar para ela, etc., a fábrica faz isso para nós, com toda a perfeição. E dá ainda, de sobremesa, uns depoimentos que não estão no gibi, são depoimentos na hora, de pessoas assim que sentiram e deram isso ali, ao vivo. É muito importante isso ali. Agora tem um detalhe. Digamos que a Zenilda, então, preencheu tudo direitinho. Nós falamos depois e ela disse, tá, eu vou ficar com isso aí, vou ficar. Nós fizemos o pedido. Bom, então, agora é a nossa parte com a Zenilda. Olha, Zenilda, nós vamos ficar ali controlando 60 dias para informar, para orientar tudo direitinho. Deixamos passar ali uns dias e ligamos para a Zenilda. Digamos que a Zenilda tinha refluxo, né? Então, depois de uns dias, nós ligamos. Daí, Zenilda, tudo bem? Tudo bem. Só não perguntamos se o refluxo melhorou. Não, está tomando água? Estou sim, só que não notei diferença. Opa, está tomando água? Estou sim, estou tomando bastante. Aí tem duas situações. Esse bastante, o que será que é esse bastante? Ali tem uma maneira para a gente saber se ela está tomando água ou não, o suficiente. Zenilda, quantas vezes a senhora vai no banheiro para urinar durante o dia? Vou umas 2, 3 vezes por dia. Ela se entregou. Nos deu aquilo que nós precisamos. Não está tomando água. Porque quem toma água vai mais do que essas vezes para o banheiro. Ali, então, veio uma segunda pergunta que muita gente não faz. Zenilda, tu toma água todo dia? A Zenilda, não, eu tomo só de noite quando estou em casa e de manhã, porque depois eu vou para o serviço e volto só de noite. Ali, então, o que nós temos? Uma falha nossa de não ter feito na hora. Aí nós devíamos ter falado para ela de um elemento essencial que nós temos. Vamos oferecer o mini para ela levar para o serviço. Ela leva nos 15, na garrafinha, ou num garrafão. Esse aqui é quase de 1 litro, hein? Tá? Então, isso ali, ela tem água todo dia, porque o importante da água é ter continuidade. E não tomar tudo de uma vez só, aos poucos. Então, sugerimos para ela que ela compre o mini. Ela comprou, porque ela quer melhorar. Em mais uns dias, aí nós ligamos. Zenilda, tudo bem? Sabe que eu tomei aquela água e não tenho mais refluxo. Então, parabéns, isso é muito bom. Agora, essa segunda pergunta, ela é intencional, não é por nada. É tudo programado. Ali, então, nós fizemos uma pergunta. Zenilda, quando é que nós... Eu tenho um cliente aí perto da casa do senhor, quando é que nós podemos conversar um pouquinho? Eu venho sábado de tarde, que durante a semana não posso, mas no sábado de tarde eu venho. Então, nós passamos lá no sábado de tarde, fui no cliente, pseudo cliente, que nós queremos falar com a Zenilda. Então, nós vamos lá na Zenilda. A Zenilda mora numa casa bonita, com um jardim bonito, elogiar o jardim, elogiar a casa, onde que ela mora, as pessoas que tem ali, se ela tem um gato, um cachorro, elogiar o cachorro também. Para quê? Para quebrar o gelo, para quebrar aquela barreira. Isso aí se torna, então, um vendedor, não é um vendedor, se torna um amigo. E ali nós conversamos com ela, parabenizamos para ter tomado água, para ter melhorado, etc. Mas a nossa intenção era outra, é virar a folha da pesquisa. Aqui nós temos 5 informações de pessoas. Então nós perguntamos, Zenilda, teria algum conhecido que estaria precisando desse produto? Tem sim, tem a Tatiana que mora aqui no lado, ela está constantemente com dor de cabeça. Como é o nome dela? Então, voltamos, anotamos o nome e perguntamos, podemos dizer que foi indicação? Pode sim, não tem problema. O fato de ser indicação da dona Zenilda para a dona Tatiana é meio caminho andado, porque não é o vendedor, é a amiga dela que está indicando. E assim nós temos as 5 perguntas para fazer. Agora, gente,
Um detalhe importante. Isso é muito importante. A gente trabalha sempre com ética. A Zinilda, depois de ela ver os benefícios que tem, ela resolve comprar uma franquia. Agora, essas indicações que ela nos deu, nós vamos trabalhar para ela. Porque são indicações dela. É uma questão de ética, ética profissional. É assim que nós trabalhamos. Entendeu, Zinilda? Ótimo, ótimo. E a dona Tatiane saiu, eu queria ver se ela tinha entendido também, muito, acho que ela entendeu. A Tatiane é a nossa coordenadora, a nossa diretora de marketing, é uma pessoa sensacional, ela está nos orientando para colocar esses vendedores todos alinhados direitinho, ela é muito competente, então vamos ver se ela vai falar alguma coisa para a gente. A Leila saiu ou não? Bom, Zinilda, alguma informação mais? Não, tá tudo bem, estou entendendo bem. Ótimo, ótimo. Desculpe ter utilizado a senhora como parte do... Mas faz bem, assim então ele fez uma venda. Não tem problema. Mas, de fato, eu tinha o refluxo. O refluxo, eu tinha que dormir sentado. Uhum. E se deitava, era a bobagem certa. Leila, alguma dúvida? Tá tudo tranquilo, tudo ótimo. Aqui, a dona Leila... A dona Tatiana saiu ou não? Acho que a Tatiana não saiu. tá mais. Saiu. Saiu? Que pena. Bem, então... Ivanir, tem alguma colocação que tu queres fazer? Não, eu acho que era isso por hoje, né? Já se estendemos um pouco a mais do horário, né? Então, Então ficamos assim, né? Então, vamos deixar um pouco para amanhã também. então, muito obrigado. Desculpem, gente, alguma falha que tenha cometido. E não esqueça, então, de me mandar o WhatsApp para poder receber a gravação. Sem o WhatsApp não tem gravação. Tá? O WhatsApp aqui no chat? Não. Para mim, depois pode ser. Puxa, No grupo? Tá. No grupo, tá. A senhora tem o nosso grupo, não? Aham, tem. Tá? Então, manda. Ou então, querendo colocar aqui também, não tem mistério, tá? Fica à vontade. Certo? Tá. Ou querendo, digamos... Mas quais são os dias das reuniões? Bom, Quarta? Hoje nós fizemos na quarta-feira, porque ontem o Robert, ele teve um treinamento especial para fazer. Sim. E nós temos, então, as terças, depois da live, às 20h45, nós fizemos o nosso treinamento, nas terças. E nas quinta-feiras, nós fizemos, então, o negócio, a apresentação do negócio. Tá? Então, são 2 reuniões distintas. Todas terças e todas quintas. Tá? Mas se quiser anotar o telefone, anota. Para mandar Eu tenho o telefone. o meu? Uhum. Tá, então, por favor, manda nisso ali que depois te envio, então, mais tarde, quando fizer a gravação, lhe mando. Os dias que vocês tiverem as reuniões aí pelo Zoom, eu gostaria de assistir todas. É interessante, né? Atualmente nós estamos fazendo todas pelo Zoom, porque ainda não dá para fazer presencial. E quando nós fizermos presencial, possivelmente vamos fazer pelo Zoom também. Então, as pessoas que não podem ir presencial podem acompanhar. Mas não vão ficar sem informações, tá, dona Zinilda? Pode contar com a gente, tá? Certo? Então, de minha parte, gente, muito obrigado. E vamos lá, né? Até amanhã. Não esqueça que amanhã nós temos mais uma reunião importante. Nem que seja o finalzinho, eu assisto. Pode chegar. As portas estão sempre abertas, tá? Tá bom. Então, Leila e Ivanir, muito obrigado pela ajuda. Obrigada, seu Francisco.
Muito obrigado. Obrigado, seu Francisco. Gratidão aí pela presença de todos aí e até a próxima. Isso, Um abraço a todos. Isso. E a Lorini também, muito obrigado, tá? E até a próxima. Certo? E já que não vai nos convidar para janta, então nós vamos ter que sair. Boa janta, gente. Tudo é bom. Felicidade. Tudo é bom. Tchau. Tchau.